Olá, seja bem-vindo a mais um Centralcast, o podcast oficial do Central Imob Experience 2026, que é um evento feito pela nossa Central Imob, Central de Negócios Imobiliários aqui de Maringá. Eu sou o Cleiton Zanoni, estou presidindo a Central, estou aqui do meu lado com o Fernando Paixão, que é um dos diretores da nossa associação, e que comigo aqui hoje vai bater um papo. A gente recebe hoje aqui o Danilo Garcia, que é executivo e embaixador da DWV, que ele vai explicar aqui para nós que a empresa dele é uma plataforma, um aplicativo que concentra todas as informações das incorporadoras, enfim, do mercado imobiliário. O Danilo vai ter a oportunidade de explicar aqui certinho para a gente. Danilo, seja bem-vindo ao nosso Centralcast. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer, uma satisfação enorme receber esse convite e, acima de tudo, estar conectado com vocês, né? Só preciso corrigir que a empresa não é minha, na verdade ela é de vocês. Né? A DWV, legal. Ela é dos corretores, é do mercado, então esse é o nosso propósito, que vocês se sintam parte, porque tudo que tem ali foi desenvolvido ouvindo vocês. Maravilha. Perfeito. Vamos falar aqui hoje bastante sobre o nosso evento, né, o Central Imob Experience, que reúne nomes, grandes palestrantes, nomes de relevância no nosso mercado. A DWV, né, Danilo, é uma grande apoiadora da nossa central e de todas as ações que a gente faz, que a gente promove, e vai estar junto com a gente mais uma vez nessa próxima edição do Imob Experience. Fernando, vamos começar nosso bate-papo? Bora lá. Danilão, prazer estar contigo aqui. Cleiton, obrigado pelo convite. Vamos lá. Danilão, a transformação digital ela chegou de forma definitiva no mercado imobiliário. Todo mundo sabe disso, mas eu quero ouvir de você, né, que faz parte desse processo, dessa evolução. Como que você enxerga os próximos passos? Como que você vê a tecnologia aliada ao mercado imobiliário para os próximos 5 anos? Perfeito. Na verdade, muito se fala sobre tecnologia, mas tem até uma informação, e vai ser interessante, que você gosta de pesca, mas diz que o segundo mercado que está com a tecnologia defasado é o mercado imobiliário. Então, assim, hoje nós temos muita tecnologia, mas ainda tem muito o que fazer. E não é sobre inventar a roda, na verdade, a grande diferença está no que é feito com a tecnologia, né? Então, nada vai substituir o corretor de imóveis, quem opera as ferramentas, mas a gente está caminhando, né, ouvindo o mercado para que o que a gente traz de tecnologia faça sentido na ponta, né? Então, em 7 anos que a empresa está criando essas soluções, para você ter ideia, toda a engenharia de código já foi redefinida mais de 3 vezes, né? Em 7 anos, em média, aí, a cada 2 anos e meio, tudo é refeito para que continue compatível com tudo que está vindo de fora e acaba, né, chegando no nosso mercado. Um exemplo que eu dou, que é algo que é muito usado no mercado e que a gente vem para melhorar, é o Google Drive. O Google é uma tecnologia... Quem vai falar mal do Google, né? Mas o Google Drive ele não nasceu para o mercado imobiliário, ele é adaptado ao mercado imobiliário. Então, há muito que ser feito para que a gente evolua como profissão. Legal. Danilo, explica para a gente. A gente lida com a DWV, a gente trabalha com ela, como você mesmo disse, é um aplicativo, é uma plataforma que não é sua, é de todo mundo que utiliza. Legal. Então a gente que está habituado com ela conhece bem e sabe onde ela entrega soluções para a gente. Mas explica para o nosso grande público que está tendo acesso à DWV agora pela primeira vez. Defina melhor a empresa e o que ela traz de solução para o nosso mercado. Perfeito. Se for para resumir em uma palavra, o que a DWV faz de forma prática é democratizar a informação. Então, é eliminar as barreiras impostas pela nossa geografia. Então, vocês têm empresários aqui que têm interesse em comprar no litoral. E, na verdade, ter a informação em tempo real faz toda a diferença. O cliente está cada vez mais inteligente. Então, a gente precisa munir os corretores, os profissionais, vocês, de ferramentas práticas que agreguem essa autoridade para ele no compartilhamento de informações. Então, quando você tem um ambiente que existe toda uma curadoria para que você encontre informação com qualidade
e possa melhorar a experiência do teu cliente, faz total diferença. Então, como eu disse, né, resumindo em uma palavra, a gente democratiza a informação, organiza o mercado e faz essa informação ser acessível a todos. Vocês concentram, acessibilizam ela, mas também é interessante salientar que a informação ela é sempre atualizada, né? Exatamente, é atualizada em tempo real, porque uma grande dor dos incorporadores é justamente conseguir se comunicar com todos em tempo real, né? Então, você veja, quanta tecnologia já tem no mercado e isso ainda é uma dificuldade para muitos, né? Tudo se trata de uma mudança de cultura e a cultura não muda da noite para o dia, né? Não foi da noite para o dia que todo mundo passou a ter um smartphone, né? Então, existe tanta tecnologia a nosso favor, mas o que faz a diferença é como ela é usada. E por que é atualizada em tempo real? Porque em um único ambiente, o incorporador, que é o contratante, ele atualiza e você pode estar lá em Dubai, numa excursão no corretor alto padrão lá, e se você atender um cliente, você vai entrar no DWV e você vai encontrar a informação da incorporadora de Maringá atualizada em tempo real, para você passar essa informação para o teu cliente. Reunida e atualizada, né? Exatamente. E você não compra tempo, né, Cleiton? Não. Então, quando você consegue encurtar o caminho, não precisar depender da resposta de um gestor que às vezes está numa mesa reunida ou gravando um podcast, você consegue localizar a resposta que às vezes dependeria dele ver a sua mensagem e te responder, né? Então, a tecnologia, ela te dá uma melhor gestão de tempo e isso traz performance. Exatamente. Nós utilizamos bastante o DWV e ele funciona porque, além dele te trazer a informação, ele te dá algumas ferramentas para poder compartilhar essa informação de forma fluida. Então, as consultoras que entenderam isso e integraram os seus estoques dentro da plataforma, eles conseguem ter um resultado mais efetivo. Tem incorporadora que opta em não colocar tabela de preços. Eu particularmente gosto daquelas que colocam tudo. Unidade, tabela de preço, fluxo de pagamento, banco de imagens. Não sei até que ponto isso para a construtora é relevante ou não, mas para quem usa, quanto mais completa essa informação, mais fluido mais tranquilo e é o que você falou, né? O tempo ele é fundamental, é o ativo mais precioso que a gente possui hoje e ganhá-lo é muito difícil, né? Mas vamos contextualizar um pouco do que vai acontecer nos próximos passos, vamos puxar um pouco para o nosso lado aqui, né, Cleiton? Ano que vem a gente está preparando o melhor IMOB que a Central já fez, num novo formato, num novo local, e eu gostaria de saber, assim, qual que é o alinhamento estratégico entre DWV e o evento, dentro da visão de vocês? Por que para a DWV é tão importante estar dentro desse evento junto com toda a Central? Bom, tudo que diz respeito ao mercado imobiliário é importante para nós, né? E quando a gente fala de um ecossistema de imobiliárias que estão buscando conhecimento, faz muito sentido a gente estar junto e estar apoiando, agregando, conectando as pessoas, né? Trazendo mais conhecimento, potencializando tudo que a Central já faz para elevar a régua do mercado, né? Então, eu sou muito grato quando eu chego aqui em Maringá com a DWV. DWV veio de onde? Explica para quem não conhece. A DWV ela nasceu em Itapema, Meia Praia, Santa Catarina. E isso foram há 7 anos atrás. Mercado agressivo. Competitivo. Uma velocidade muito maior. E daí você vê, né? Precisava de uma solução que organizasse e deixasse todo mundo sintonizado, falando a mesma língua. Todo bom projeto nasce de uma dor muito grande, né? Exatamente. A tecnologia, ela nasce da guerra, né? Então, é isso. E falando da Central, o que acontece? A DWV ela só faz sentido existir se faz sentido para os corretores. Só faz sentido a incorporadora estar ali se os corretores entendem e usam e transformam isso em resultado, né? Porque os dados eles precisam ser transformados em informação
né, traduzido para os clientes. Então, quando você reúne uma série de corretores que buscam conteúdo de qualidade, a DWV tem um dos pilares, porque não é só tecnologia. O outro pilar é a educação, a cultura da educação, metodologia. Então, é uma oportunidade muito grande para a gente conectar mais conhecimento e mais educação para os corretores, né? Por exemplo, nós estamos conectados sempre com players relevantes como vocês no mercado, que amanhã ou depois, poxa, mas o que Maringá tem de diferente? A gente precisa de um player para vir aqui falar um pouco de Maringá. Então, essa conexão a gente pode fazer, e aqui a gente está fazendo o caminho oposto, né? Então, agregando... porque assim, o nosso propósito é servir vocês. Então, eu sou a representação disso em forma de pessoa. Sim, né? sempre solícito, inclusive. Então, eu sempre busco formas ali de poder agregar para vocês. Estou falando aqui de conexão, né? Mas tem muitas outras formas que a gente vai buscar para poder elevar a central e fazer com que vocês continuem crescendo e sejam um exemplo para o mercado, não só de Maringá, mas do estado e do Brasil também. A gente roda alguns lugares aí do nosso país e realmente é muito difícil ver algo como a Central Imob em outras praças, principalmente praças maiores, né? Quanto maior a praça, mais difícil ter um associativismo como a gente tem aqui em Maringá, e tem funcionado muito bem, tem crescido bastante, então é muito legal. Maringá foi eleita recentemente a capital nacional do associativismo. E como completando a sua fala, Fernando, a gente vê isso no nosso mercado, né? Porque a gente consegue, ao contrário de outros mercados, até de onde a DWV veio, que é muito mais agressivo, como você disse, aqui a gente consegue que o mercado ele seja bom para todo mundo, não só para quem consome, mas como para quem trabalha, porque a gente é muito mais parceiros aqui do que concorrentes ou competidores. Então, realmente, a gente tem que destacar esse associativismo nosso. E isso transforma, a gente vê, eu já vou falar em números com você, Danilo, mas a gente vê que Maringá é uma cidade com 1 metro quadrado valorizado, com um IDH muito alto, justamente por isso, porque o associativismo puxa tudo isso, né? Perfeito. Você tinha falado de dados, estatísticas, métricas, e me veio à cabeça um questionamento aqui. A DWV, por essência, por solução de problemas, como o Fernando disse aqui, que vocês surgiram em cima disso, vocês conseguem, eu imagino que vocês tragam mais vendas para os corretores, como nós que acessamos, e também para as incorporadoras que estão lá dentro também. Vocês têm uma métrica disso? Consegue trazer para os seus clientes incorporadores e corretores que as vendas desse empreendimento através da minha plataforma? Fala um pouquinho das vantagens que você traz para ambos. Na verdade, tudo é metrificado, né? Então, tudo que acontece ali dentro do DWV traz um apanhado ali de dados do mercado através do nosso BI, né? Através da inteligência de mercado gerada no DWV. Então, por exemplo, você hoje busca no mercado um estudo, né, até para você desenvolver um novo produto e tudo mais, é feito um apanhado em portais, em vários ambientes ali, para gerar um PDF ali com as informações do mercado para aquele momento. Só que daqui a pouco isso se torna obsoleto, né? Então, quando você tem um ambiente onde essa gestão acontece em tempo real, você consegue analisar ali diversos quadros, falando, por exemplo, do que tem ofertado naquele momento, num período de 30 ou 60 dias, o que foi mais vendido, qual que é a mediana dos valores, o metro quadrado, o VGV naquela região ou daquela tipologia específica. Que então, são dados que as incorporadoras e o mercado não teria se não fosse a DWV trazê-los todo compilado. Assim. Na verdade, é um trabalho bem na unha ali que é preciso ser feito para você reunir e também tem uma grande diferença, tá, Cleiton e Fernando? Vocês sabem que, por exemplo, você pode ter um livro ali em grego com muito conteúdo, mas não basta você ter ele na mão, você tem que saber ler grego. Né? Então, os dados estão ali para todo mundo. Traduzir isso em informação é o que faz a diferença. Né? Então, assim, poxa, tem gente que não vê valor em ter esse painel ali com todos aqueles gráficos.
Só que hoje tem cada vez mais, o mercado está concorrido e muito um foco em metro quadrado, né? Ou pequenas diferenças de produto. Mas você conseguir trazer o cliente para a mesa, abrir ali aqueles gráficos, fazer uma análise e provar por A mais B a questão da valorização. Olha aqui nos últimos 12 meses, olha por que não compensa comprar esse daqui, olha quanto que tem de estoque no mercado, olha isso daqui é uma oportunidade. Tem que ter dado para ter estratégia. Exatamente, né? Inclusive uma estratégia nossa agora de compartilhar conhecimento com as imobiliárias, os corretores, é dar treinamento mostrando uma tese de investimentos. Então, você pegar determinado produto e destrinchar aquilo ali baseado em dados para você poder apresentar para um cliente e vender o produto. E é engraçado que um corretor em Santa Catarina que ofereceu um produto para um dos sócios da DWV, ele, não, isso daí não é bom, não, né? nem me oferece esse tipo de produto. Ele falou, não, posso tomar um café com você? Posso. Ele chegou com uma apresentação, ele usou o DWV para criar aquela tese de investimentos, apresentou para o nosso sócio e vendeu o imóvel. Então, baseado em dados. Validou a plataforma, né? Exatamente. Então, foi um insight que a gente teve de compartilhar isso. Sabe o que é interessante? Eu gosto muito de ficar na ponta, né? Quando você está na ponta, você fica tateando negociação a negociação, você mantém o feeling do que está acontecendo. E o que eu posso dizer desse ano que a gente tem vivido aí, 2025, é que o cliente ele tem cada vez mais informações. Sim, ele chega para uma visita, para um atendimento, ele sabe absolutamente tudo. Eu costumo dizer para os nossos corretores o seguinte, o que você tem de diferencial perante o seu cliente é o nível de conhecimento que você possui. Porque quem possui o recurso é ele. Você possui o conhecimento. Perfeito. Então, se o seu conhecimento for raso, infelizmente, o teu cliente vai saber mais que você e dificilmente isso vai gerar negócio. Então, a DWV ela traz isso de forma clara. É lógico que você tem que dedicar um tempo para aprender a ler esses dados, mas essas informações elas são relevantes para transformar dados em negócios. Perfeito. Né? E Maringá ele tem crescido muito, muito bem quando a gente diz entrega de incorporadoras. Todas as incorporadoras têm entregue acima da média. Outras praças não estão acompanhando o ritmo. Maringá hoje ela está sobre alguns holofotes e acaba que a cidade atrai gente de todo canto. Só que o nível de maturidade de um investidor de Maringá, apesar de ser muito bom, às vezes é um pouco menor de uma pessoa que vem de um grande centro ou de uma capital. Então, assim, o corretor que entender isso daí e usar a ferramenta ao seu favor, ele vai estar um passo à frente e ele vai ter o ativo precioso nessa negociação, que é uma informação privilegiada. Realmente é muito bacana, Danilo. Em tempos de informação, concentrá-las e disponibilizá-las fomenta negócios. Então, a DWV, todo mundo que trabalha com ela, do corretor, as incorporadoras, vendem mais, né? Perfeito. E até quero só pegar um gancho voltando um pouquinho atrás, quando você fala ali sobre a política de algumas incorporadoras, né? Tá mais fechado, tá mais aberto. Eu compartilho da tua ideia justamente pelo que você falou agora também. O cliente, e são informações públicas, vamos lá, né? E o cliente, ele tá cada vez mais preparado. Ele sabe, ele quer um consultor que sane as dúvidas dele ali, façam ele ter convicção daquilo que ele já sabe. Só que para isso o corretor ele precisa estar munido das informações. Perfeito. Então não adianta só fazer um trabalho... Porque o DWV você pode ver de várias formas. Uma forma de você só posicionar a sua marca para você não ser esquecida, né? Ele tá para o mercado como o Instagram tá para todo mundo. Vai de quanto você usa ele. É um subuso, usar só para isso, né? Exatamente. Então assim, e o relacionamento... um bom relacionamento ele é sustentado por transparência, né? Então não adianta você só trazer todo mundo para o teu lado, mas a hora que precisa de você não ser atendido, não ter a resposta que precisa, né? Então, mais uma vez, nós não nos envolvemos na política comercial das incorporadoras. Então, se o Cleiton é o gestor da incorporadora X, o Fernando é gestor da incorporadora Y, eles
podem estar ali com a incorporadora, sendo o contato para os outros corretores poderem vender. Né? Então, assim, você tem que dar o resultado de venda. Não importa se você vai vender direto ou através de um parceiro. Né? E aqui a gente está falando muito de parceria. Então, a incorporadora como está ali, mas como eu disse, é uma mudança de cultura que não acontece da noite para o dia. Exato. E eles vão entender isso quando eles verem que você está preferindo oferecer o produto de outro. Mas por que você está vendendo de outro? Não, é porque a outra me dá a resposta na hora que eu preciso dar para o cliente. Full time, né? Exatamente. Então, só para endossar isso. Eu não dependo de conectar pessoas para obter a informação que eu não tenho. Né? Então, eu acredito que um dos grandes ativos da DWV é ter esse acesso rápido, objetivo e compartilhável. Né? Então, eu consigo muitas vezes lembrar de coisas que acaba caindo no esquecimento. Né? É muito comum algum corretor chegar e falar: eu preciso de ajuda para achar 2 suítes ou 3 suítes, assim, com essa descrição, com essa metragem. Cara, primeira coisa, eu abro o DWV, pô, tem aquele cara lá, tem aquela construtora A, B, C. Aí qual que é o que é mais prático? Quem eu já sei que me entrega tudo é a primeira que eu encaminho a informação. Perfeito. Talvez isso gere venda. E talvez se a incorporadora B também tivesse disponibilizado essas informações, isso também teria, ela também teria entrado nesse páreo de disputa. Né? Então, partindo do princípio da usabilidade da plataforma, eu gosto muito das que compartilham 100% das informações. E a gente é muito enquadrado na questão da LGPD, então tem muitos dados, muitas informações que a gente não tem, né? Exatamente, acesso. Então, assim, os dados efetivos sobre venda, quando aconteceu, quem vendeu, por exemplo, se a Dubai, através do DWV, vendeu para a incorporadora Y que está ali, a gente só vai saber se você me der esse feedback ou se ela der esse feedback. Sim. E nem acesso aos dados do teu cliente a gente não vai ter, até porque daí a parte negocial vai para a mesa, não passa por ali, não necessariamente. Né? É possível ir um pouco mais, mas... Ela é uma ponte que liga os dois lados, né? Então funciona muito legal nesse sentido. Né? Danilo, aqui um insightzinho que eu tive também nessa nossa conversa. A DWV, que veio de um mercado tão específico como é o litoral de Santa Catarina, específico, acirrado, como já falamos aqui, qual foi a visão que você, a diretoria, tiveram de abrir esse mercado de Maringá, que é um dos mercados, né, Fernando, mercado imobiliário dos mais fortes do Brasil, assim, mas ao mesmo tempo também muito regionalizado, muito cheio de características próprias, do mesmo jeito que Santa Catarina tem as deles. Nós aqui também temos as nossas características. Como é que foi esse vislumbramento que vocês tiveram de lá, de mirar para cá? E principalmente se você falou um pouquinho de que foi bem recebido pela nossa central aqui, fala um pouquinho disso. O que vocês viram nesse mercado nosso para trazer a empresa toda, o investimento para cá? E como é que foi e está sendo esse trabalho? Perfeito. Assim, eu até vai me desculpar que eu chego a me arrepiar até de falar isso, passa um filme na minha cabeça. Porque, primeiro que, assim, eu acho que é muito uma questão sensitiva também, tá? De sentir o mercado. Eu sou nascido e criado dentro de imobiliário, eu sou de Curitiba. A empresa, né, como já foi falado, é de Santa Catarina, de Itapema. Eu, como nasci praticamente dentro de imobiliário, eu me tornei corretor. Eu atuei dentro da imobiliária da minha família por mais de 15 anos. Só que chega um momento que tem aquela necessidade de cortar o cordão umbilical, deixar só de ser o filho do dono e construir a própria carreira. Perfeito. E eu acabei parando em Santa Catarina e lá eu conheci o DWV como usuário. Eu levo o DWV para Curitiba, porque a empresa já estava tentando entrar, mas assim, quantas ofertas de tecnologia vocês recebem por dia? De N empresas. Exatamente. E às vezes é mais do mesmo. E está todo mundo calejado em investir numa solução que promete muito e não entrega. E eu vi por muitas vezes empresas baterem na porta do escritório lá e ser mais do mesmo e só querer sugar o mercado e não entregar. Então, quando eu conheci o DWV, eu vi o que valorizava o corretor de imóveis. Ponto. Quando eu consolido a atuação da DWV, uma entrada, né, ali que o pessoal adere em Curitiba, eu começo a interiorizar. Eu sou responsável pela expansão da DWV desde o início, no Paraná inteiro. Mas foi uma escolha minha começar a subir.
Então eu fui a Ponta Grossa, fui a Londrina, e quando eu falo de sentir o mercado, você sente a recepção, o timing, o interesse, porque assim, tem muita empresa que domina, detém, monopoliza o mercado. E por algum tempo, a maioria dos lugares foi assim. Só que a dinâmica muda quando vem a internet, quando o mercado começa a evoluir, entender a importância da parceria e tudo mais. Só que cada lugar tem uma velocidade. Perfeito. Então é muito comum a gente ouvir, aqui é diferente, aqui não vai dar certo. E eu ouvi isso aqui também. Somos um mercado conservador. Pujante, mas sim, conservador. Sim, mas conservador que entendeu o potencial que tem para levar o que é desenvolvido aqui para fora também, mas também pegar o que tem de bom fora e trazer. Né? Então, eu comecei a vir para cá no meio da pandemia sem conhecer ninguém, sem ter contato algum. E eu posso dizer que hoje eu tenho bons amigos, inclusive nessa mesa. Né? Apesar de ainda não ter ido pescar com vocês, não ter ido caçar javali, nada, as brincadeiras à parte, né? É uma construção, uma relação de confiança e ética acima de tudo. Então, eu fui questionado quando eu comecei a vir tão longe, porque é tudo recurso e não tem margem para erro. Certo. E prova de que isso deu certo e eu não estava tão errado é que há 2 anos eu resido em Maringá. Né? Por quê? Porque a nossa solução, como eu disse, ela é sustentada por tecnologia, mas também por um lado humanizado. Relacionamento humano. Porque a incorporadora, vamos lá, imagine que antes a DWV era contratada para desenvolver o aplicativo de uma incorporadora. E daí vai lá o Fernando, o Cleiton, é um aplicativo de um, aplicativo de outro, drive de um, portal de outro. Cara, você tem que entender de cliente, você tem que entender de imóvel, de região, de tecnologia. E é um monte de sistema, quando você vai entrar, precisa fazer o login. Teu cliente não tem tempo para você redefinir sua senha. Né? Então, a DWV entendeu tudo isso, passou, ouviu os corretores e centralizou tudo em uma única solução. Então, quando eu venho para cá e escuto o mercado aqui, a recepção e as dores e a vontade de resolver, isso começa a mudar. Então, assim, eu banquei essa vinda para cá e até concluindo, eu me comprometo a dar o suporte para as incorporadoras, porque ela não tem tempo para treinar imobiliária, por imobiliária dar suporte para corretor, então a gente absorve isso. Então é uma solução completa para a incorporadora. Nós ajudamos eles a extrair o resultado que eles precisam, que é o corretor usar. E o corretor usa não é só porque gosta da gente, é porque agrega valor ao corretor, né? Dando tempo, dando ferramentas e por aí vai. E tudo converte em mais vendas, mais negócios, mais dinheiro. E vamos aproveitar, né? Para você que é corretor, que ainda não baixou o aplicativo DWV, eu recomendo que você o faça agora. Vai lá na sua loja Apple, vai lá na loja da Android, faça o download, coloque o número do seu Cresce ali. É gratuito. É gratuito, né? Não tem custo algum. E brinque um pouquinho ali com o aplicativo, você vai ver que vai modificar a tua forma de atender. Falando em brincar, eu brinco que vocês já pagam, né? Mas não é para DWV, você paga o Cresce, paga para atender o cliente. Né? Nada mais justo do que dar uma solução que agregue também. Exato. Então, façam, usem e abusem desse recurso, porque ele modifica a forma com que você atende o seu cliente. E você sabe que eu já me deparei com um corretor aqui no mercado que falou que conhecia, mas não tinha, porque o corretor da imobiliária dele já tinha contratado e quando precisasse era para falar com ele. Em vez de contar para o coleguinha. Entendeu? Então você vê a importância de a gente estar visitando e estar no evento para tirar a dúvida do pessoal, né? Trazendo conhecimento, enfim. Perfeito. Legal. Vamos lá? Bom, se fosse para a gente resumir em uma frase o perfil do profissional, né? Falar um pouco do profissional e da empresa que mais vai crescer dentro dos próximos anos no mercado imobiliário. Como que a DWV, que vem compilando alguma dessas informações, enxerga isso daí? Então a gente vai separar essa pergunta em duas. Uma a gente vai falar do perfil do corretor, como que você enxerga esse corretor nos próximos anos, que vai ter uma boa performance, e de um outro lado das empresas, das incorporadoras, como que essas empresas vão estar se comportando nos próximos anos, aí, dentro da visão e do histórico de dados que vocês compilaram até hoje.
Certo. A tecnologia, ela deixa de ser operacional quando ela passa a apresentar, você consegue extrair os dados dela, né? Traduzir, que é muito do que a gente já falou. A diferença, eu acredito que está no interesse e na resiliência do profissional e entender que ele precisa se dedicar a operar, a usar aquilo a favor dele. Porque, mais uma vez, está tudo aí. Só que você tem que aplicar aquilo. Por exemplo, nós vamos fazer agora, e na verdade já aconteceu, né? Uma parceria com uma empresa de IA, que a gente está trazendo uma outra visão sobre a inteligência artificial no mercado. Então, veja, imagine você usar aqueles materiais do empreendimento e você conseguir gerar vídeos de realidade aumentada ali, com o teu cliente vivenciando aquele ambiente para quando você vai apresentar o imóvel para o teu cliente. Não só mostrar algo estático, mas mostrar ele ali tomando o vinho que ele gosta, com os netinhos correndo. Criando uma experiência. Entendeu? Então, assim, o corretor que entender que a inteligência artificial não é só um chat para ficar dando resposta pronta, mas sim que você pode... E está tudo aí hoje muito acessível, né? As coisas estão acontecendo numa velocidade. Hoje eles usam inteligência artificial para criar as novas inteligências artificiais, né? Então, as empresas que vão se destacar, e aqui a gente vê muitas empresas entendendo isso, são as que vão não só aderir, mas aplicar na sua rotina, né? Porque é a rotina que vai trazer ali a previsibilidade de resultados, né? Porque sem previsibilidade você fica correndo em círculos ali. Exato. Sem estratégia, né? Então, não sei se eu consegui traduzir bem ali a linha de raciocínio. Não só traduziu, como você veio ao encontro, essa resposta sua, do tema que é a nossa próxima edição do Central Imóvel Experience. Perfeito. Que é a preparação para o futuro. Você citou que nasceu dentro de uma imobiliária, veio de uma família tradicional do ramo, eu também. E eu diria que a inovação nos últimos 30 anos mudou tanto, né? A forma de consumir tudo, né, Fernando? Não Exato. Só imóveis, né? Mas se a gente pegasse os nossos pais e colocasse para vender imóvel hoje, eles teriam uma dificuldade imensa, porque um aplicativo que reúne informação... Não é. Eles são da época dos classificados, dos enfim. jornais, dos classificados. E a gente tem muito corretor com 20, 30 anos de carreira, atuante, firme no mercado ainda, forte, fazendo negócios. Só que os que estão ficando são esses que se atentam para a tecnologia, para a inovação. Não dá para não se adaptar, né, Danilo? Perfeito, perfeitamente. Isso vale, né, Fernando, como você fez na pergunta, tanto para profissionais quanto para empresas, PJs, né? Mas eu sempre dou o exemplo que se a gente pegar 10 anos atrás, ainda tinham aqueles que resistiam ao WhatsApp, por exemplo. Pois é. Que benção. Porque daí a gente conseguiu se destacar de quem, né? Não, eu digo que benção porque a tecnologia ela traz uma dualidade muito grande. Ela nos escraviza. Ela do mesmo jeito que ela te traz uma solução muito saudável, ela te prende numa passividade muito grande. E Sim. As pessoas elas diminuem o nível de relacionamento, criam traumas e medos de ligar para o cliente. E começam a fazer isso só através da ferramenta e o nível de conexão começa a ficar muito raso, se torna muito raso, né? Então, aquilo que é uma ferramenta para ajudar muito, às vezes ela acaba sendo o impeditivo de você performar melhor também, né? Então, Exato. Lidar com isso nesse equilíbrio. É muito complexo e é um grande desafio quando você tem uma infinidade de tecnologias para gerenciar ao mesmo tempo. Você tem que saber como que a pessoa que está do outro lado ela gosta e ela prefere ser abordada sem perder esse tato humano. Por isso que, na minha percepção, por mais que a tecnologia evolua, sempre vai precisar de um humano gerenciando isso daí, porque só ele vai ter esse sentimento de como que ele conduz, como que ele leva, como que ele avança dentro de cada negociação. Cada case é um case, cada situação é uma situação e ela precisa ser vista com muito carinho, né? E a inteligência artificial realmente ela não substitui, ela soma, né? Ela soma. E a gente vê que quanto mais ela avança,
num paradoxo, ela mais exige dessa participação humana, né? A IA está trazendo junto essa questão do relacionamento humano, né? Porque só a IA não estaria resolvendo. Muito, né? Se fala sobre a inteligência artificial e pouco se fala sobre a inteligência natural. Né? Então, cada vez mais vai fazer diferença. Porque o próprio chat GPT, você tem que saber perguntar. Para você ter a boa pergunta. Não é perguntar de qualquer jeito. Perfeito. Né? E a relação com o cliente também é sobre você saber perguntar. Exato. Como você prefere que eu te responda? Por texto? Você prefere que eu te ligue que horas? Né? Então, isso faz total diferença. Faz. Né? Então... Ninguém gosta de ser atendido por robô. Por mais que numa primeira etapa... funcione, mas Para funilar tem que ter pessoa. Mas o que eu estava falando de não ter o WhatsApp lá atrás... é que mesmo os mais antigos tiveram que se adaptar mesmo contra gosto. Sim. Porque com todos esses problemas que você falou, se você não usa o WhatsApp hoje, você está incomunicável, você não vende. Se você depender de ligar, você não vai ser bem recebido. Então é lógico que a qualidade faz toda a diferença, mas a quantidade também às vezes é necessária. Você tem que buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio é o maior desafio. E daí quando a gente fala de DWV, a dificuldade dos corretores de 20, 30 e alguns até mais tempo de mercado, porque a gente está falando de uma profissão que foi regulamentada há 60 anos mais, né? Tem entidades que têm mais de 60 anos no mercado imobiliário, né? O próprio Cresce, em Curitiba tem a CVI, que é a Câmara de Valores Imobiliários. Tem usuário do DWV do Paraná, que é o Cresce do número 70. Eu sempre uso esse exemplo, porque às vezes... É um senhor de idade, uma pessoa de idade avançada, né? Um profissional de idade avançada. Sim, de mais de 90 anos, que se adaptou, se interessou a entender o DWV. Acessar. Ele usa com o apoio da filha, mas ele tem uma carteira de clientes que ele se relaciona tão bem e gere tão bem que ele precisa ter acesso às informações para atender. Excelente. Mas por que eu uso esse exemplo? Porque às vezes a resistência à tecnologia nem sempre vem dos mais antigos. De gente jovem também, né? Também, entendeu? Só que é uma questão de se adaptar. E assim... A gente tem uma série de aplicativos. Às vezes você baixa um aplicativo com uma expectativa, putz, não é intuitivo, você vai e apaga. Né? Então, o DWV ele acaba fazendo sentido porque ele é intuitivo, mas não é por acaso, é por essa preocupação. Uma das atualizações, a gente aumentou o tamanho dos botões, se preocupando com esses corretores mais antigos. Entendeu? Então, tudo é pensado para que faça sentido. Legal. Danilo, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Poderíamos ficar mais meia hora facilmente aqui. Com certeza. Conversa boa, conversa agradável. Nós vamos agradecer a parceria da DWV com a nossa Central Imob, não só com o evento, que é o Imob Experience, mas com a Central em si, com o mercado. Realmente, a gente escolhe com quem a gente quer trabalhar e o mercado, a nossa Central, a nossa rede, escolheu ter vocês também como apoiadores, porque a gente sabe da importância e da relevância que vocês têm no mercado e das soluções que vocês trazem. Então, é um prazer a gente trabalhar junto. Gostaria de ouvir as considerações finais aí, né, Fernando? De você, do Fernando também, do que espera para 2026, qual que é as projeções de crescimento da DWV, do mercado como um todo e suas considerações finais. Certo. Bom, agradecer mais uma vez. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar sempre, que, na verdade, isso é só o começo. Né? O mercado imobiliário é uma profissão de carreira de longo prazo. Então, quem pertence verdadeiramente ao mercado tem que continuar se conectando. E esse é o nosso propósito. Meu propósito maior é servir o mercado imobiliário acima de tudo. Então, eu quero ajudar que vocês produzam cada vez mais e que Maringá possa crescer cada vez mais e que vocês também possam levar oportunidades para os clientes de vocês do Brasil inteiro e também fora, né? Hoje nós temos imóvel em Dubai no DWV para vocês poderem oferecer. E essa parceria ela só vai crescer com certeza. A gente quer aumentar a nossa participação nos próximos anos. Também fica o convite para vocês, quando tiverem aí agora esse final de ano, quem sabe, início de ano, vocês forem aí a Santa Catarina conhecer
o nosso escritório. Com certeza. Nossa visita já está combinada. Já, um né, passo importante. Inclusive, dá para até marcar aí vocês, a diretoria, de repente fazer uma excursão para lá, para visitar outros empreendimentos também, trazer também mais insights aí para vocês. Então, conte com a gente. Essa parceria vai muito além das 4 paredes. Legal. Bom, agradecer, sempre uma alegria. Tive o prazer de conhecer o pai do Danilo recentemente. Verdade. Eles estiveram lá na imobiliária, então a gente pega um pessoal assim não mais antigo. Só papo, né? Não é só papo, gente. Eu conheci pessoalmente, né? E o Danilo tem sido um grande parceiro há bastante tempo aí, que a gente tem trocado bastante ideia. A gente acaba se esbarrando em alguns eventos fora de Maringá, vendo o que o mercado está trazendo. E a gente espera que a Central, com o evento do Imob 2026, mostre o que eu acredito para o ano. 2026 não será um ano fácil. É um ano de Copa, é um ano de eleição, é um ano onde as atenções elas são divididas com outras coisas. E se eu pudesse deixar algo para quem está escutando busque conhecimento profundo. Não um conhecimento raso, um conhecimento horizontal, mas busque um conhecimento profundo. Hoje existem muitas formas de conseguir isso de forma gratuita e também alguns investimentos que são feitos para que você possa elevar o seu nível intelectual, e o que vai te diferenciar dentro do mercado é o quanto de você possa transbordar disso daí para o seu cliente, para o seu colega de trabalho, né? Nós, quanto Central Imóveis, estamos muito interessados em investir bastante em educação. Então, obrigado, Danilo, pelo seu tempo. Que 2026 seja um ano maravilhoso para a gente, que esse evento seja totalmente disruptivo e ele transforme a forma das pessoas enxergar como aprender no mercado imobiliário torna as próprias pessoas mais evoluídas e melhores cada vez mais. Né, Cleiton? Obrigado. Perfeito, foi um prazer estar aqui na conversa. E completando a sua fala de que a gente tem que buscar conhecimento, né, transbordar esse conhecimento para os nossos clientes, já estão abertas as inscrições para o nosso Central Imob Experience 2026. Vocês procurem no site, acessem lá. Danilo, para conhecer mais sobre a DWV, como que o nosso público acessa? Explica para nós. Bom, no Instagram, @DWV. Baixa o aplicativo, loja iOS, para Android também, na Google Play. Só buscar DWV. Me sigam também, danilo.dwapp no Instagram. Temos também o nosso podcast, os Segredos Imobiliários, no YouTube e no Spotify, onde também a gente busca trazer essas pessoas para compartilhar o conhecimento e amanhã ou depois trazer essas pessoas também para o Experience. Perfeito. Aqui em Maringá, se Deus quiser. Legal. Então, acompanhe nosso trabalho e pode chamar a gente, que vai ser um prazer visitar vocês e poder estar, de alguma forma, servindo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Obrigado, um abraço.